Ora, bom dia, vamos falar aqui. As testemunhas de Jeová dizem que Jesus é o arcanjo São Miguel. Ora bem, Jesus e os anjos, à luz de Hebreus, no capítulo Epístola de Hebreus é mais suficiente ver-se que nitidamente Jesus não é um anjo, mas sim um anjo do Deus dos anjos. Hebreus 1:2-9 foi escrito especialmente para mostrar a superioridade de Cristo sobre os anjos. Hebreus 1:5 desafia apontar um anjo ao qual Deus tem-lhe dirigido palavras constantes. Salmos 2:7 tem por finalidade ressaltar que o Filho é que os anjos não são. Neste mesmo capítulo, versículo 4, o próprio tradução do Novo Mundo de Jeová diz que Jesus se tornou melhor do que os anjos. Ora, este verso não diz que Jesus se tornou melhor dos anjos. Antes afirma que ele se tornou melhor do que os anjos, o que prova que ele não é da mesma ordem ou grandeza e que, portanto, pertence a outra categoria. Jesus é Miguel. Na página 219 do livro Raciocínio à base das Escrituras, testemunhos de Jeová declaram que Jesus Cristo é a mesma pessoa que o arcanjo Miguel. A Bíblia, porém, assegura que Miguel é um dos mais destacados príncipes. Refiro-me como Daniel 10:13. Se Miguel é um dos mais destacados, então ele é apenas um dos primeiros ou dos principais. Isso prova que há outros iguais a ele, não há outros iguais a ele, ou então ele não é Jesus, visto que Jesus é ímpar. Mesmo que as testemunhas de Jeová estivessem certas quando dizem que Jesus é maior que todas as Escrituras de Deus, o versículo Daniel 10:13 serviria para provarmos que Jesus e Miguel não são a mesma pessoa. Naturalmente, se Jesus fosse maior das Escrituras de Deus, ele faria dele o príncipe ou o mais destacado príncipe. Nunca, porém, um dos mais destacados príncipes. Encontramos em Daniel 10:13 e Colossenses 1:18 salienta aos olhos a diferença que há entre Jesus e Miguel, e que aquele texto diz que Miguel é um dos primeiros e este sustenta que Jesus é o primeiro de todas as coisas. O facto de Jesus ter autoridade sobre o diabo, Mateus 4:10, e sobre os seus demônios, Lucas 10:17, Marcos 16:17, etc. Mas Miguel ter escudado em Deus quando foi do seu conforto com Satanás. Judas 9 inicia que este é inferior àquele. Os líderes de testemunhos de Jeová se mostram discutidos e contraditórios quando tentam explicar quem é Miguel. Vejamos abaixo das suas contradições sobre a pessoa de Miguel. Primeira afirmação: Miguel não é Jesus. Autor Watchwell Tower, novembro de 1879, página 4. Segunda afirmação: o anjo mais importante, tanto de poder como a eternidade, é o arcanjo Jesus Cristo, também chamado Miguel. Sentinela 1/11/1995, página 8. Uma leitura acaba de ver a segunda afirmação contradiz a primeira. Terceira afirmação: há muitas eras passadas, mas antes mesmo de começar as épocas da Terra, Deus e Jeová tinham uma organização maravilhosa, poderosa, constituída por uma multidão de criaturas espirituais, entre elas lindos anjos, arcanjos, serafins, querubins. Citação da página 22, edição de 1927. Quarta afirmação: é interessante que a expressão de arcanjo nunca é encontrada no plural nas Escrituras, dando assim a entender que há apenas o raciocínios à base das Escrituras, página 209, edição de 1985, ênfase acrescentada. Como o leitor pode ver, a terceira afirmação sugere que há muitos arcanjos, visto que este vocal é grafado no plural, mas segundo a quarta afirmação só há um arcanjo. Quinta afirmação: no livro intitulado Final Mistério, o Mistério Consumado, página 188, edição de 1917, os testemunhos de Jeová afirmam que Miguel e seus anjos mencionados em Apocalipse 12:7 são respectivamente o Papa e os seus bispos. Se não vejamos Miguel, o Papa e os anjos dos bispos. Na mente de quem raciocina estas discordantes declarações sobre o arcanjo Miguel, se suscita a seguinte pergunta: será que os líderes dos testemunhos de Jeová sabem mesmo quem é Miguel? Miguel é o único arcanjo, não queremos dramatizar esta questão, mas esta palavra vem do grego ars, significa chefe, maioral, principal. Primeiro, este último no sentido da primazia, mas o vocábulo anjo quer dizer anjo. Logo, o arcanjo significa anjo-chefe. Ora, já vimos que Daniel 10:13 diz que Miguel é um dos mais destacados príncipes. Logo, o texto está fazendo afirmações para as quais precisamos atentar, a fim de melhor compreendermos o mesmo. Há vários príncipes. A definição moderna de palavra príncipe é o filho ou membro da família reinante. Não é este, porém, o seu significado bíblico. Para nos certificarmos que isso basta, nos capítulos 29-24, onde os príncipes poderosos, filhos do rei Davi, são destacados. Primeiro de Crónicas 29-24, onde os príncipes poderosos, filhos de Davi, do rei Davi, são destacados uns dos outros numa demonstração que eram distintos. Isto é um grupo e não era o outro. É óbvio que os príncipes fossem os filhos do rei, certamente não seria necessário dizer que estavam lá os príncipes e os filhos do rei. Também em Apocalipse 1:5 se diz que Jesus é o príncipe do reis da terra. Na Almeida, revista corrigida, claro está, neste caso este vocábulo não significa filho do rei. De outro modo, Jesus seria o filho do reis da terra. Assim fica provado que príncipe na Bíblia quer dizer chefe, soberano, governador principal.
O cabo príncipe assim, uma palavra nunca se usa nas escrituras para designar uma pessoa que pertence a uma família soberana. Primeira de Crónicas 29-24. Contudo, se usa o título de soberania, é usada frequentemente a respeito do chefe ou da pessoa principal da família ou da tribo. Ora, se Miguel é um dos mais destacados príncipes, então há vários príncipes. Se príncipe quer dizer chefe, então há vários chefes, sendo Miguel apenas um deles. Se Miguel é um dos chefes dos arcanjos, quer dizer anjo-chefe, torna-se lógico que Miguel é um dos arcanjos e por isso consequente há vários arcanjos. Arcanjo não é substantivo próprio e aparece na Bíblia sempre no singular. Isso não significa necessariamente que só haja só um arcanjo. Embora seja uma interpretação possível em termos gramaticais, sim, arcanjo, Miguel significa anjo-chefe. Miguel, essa expressão pode estar dizendo que Miguel exerce cargo de chefe sem entrar no mérito de questão quanto ele é ou não o único chefe. Portanto, ninguém pode provar biblicamente que Miguel é o único arcanjo, visto não haver subsídio gramatical que nos habilita a tanto. Consequentemente, erram os que presidem sobre as testemunhas de Jeová quando estabelecem que o facto da palavra arcanjo ser exagerada no singular indica que só há um arcanjo. Esta assertiva é temerária. Os que tentam provar que há vários arcanjos podem ter alguns problemas, mas que objetam provar o contrário e se deparam com dificuldades infinitamente superiores. Há príncipes destacados, assegurando-se em Daniel 10:13 que Miguel é um dos mais destacados príncipes, está-se dizendo que acima dos anjos comuns são os príncipes e que acima dos príncipes são os príncipes e que Miguel pertence a este terceiro grupo. Isto posto, podemos chegar a seguintes conclusões. Se o príncipe quer dizer chefe, e se o arcanjo significa chefe do anjo, anjo-chefe, maioral dos anjos, o principal dos anjos, o príncipe é o mesmo chefe, então os príncipes são arcanjos. E os príncipes são arcanjos, aqueles que dentre eles se destacam, os quais Miguel também são arcanjos, visto que os chefes dos chefes também, principalmente, chefes naturalmente, e se não estamos errados em nosso raciocínio, que chegamos à esmagadora conclusão de que a Bíblia deixa-se subentendido que há vários arcanjos, entre os quais Miguel e alguns membros de Pilatos se destacam. Os mentores das testemunhas de Jeová, na página 219 do livro dos Raciocínios à base dos Capítulos, inspiram dizer que, segundo 1 Tessalonicenses 4:16, esta versão ordem de Jesus Cristo para a ressurreição começar é descrita com voz de arcanjo. Associam isto em Judite 9, que faz a menção do em Judas 9, onde se faz a menção do arcanjo Miguel, forma de fato continente do centro pregante. Seria apropriado que a chamada dominante por Jesus com uma de alguém inferior a ele em autoridade. Daí conclui-se razoável que o arcanjo Miguel seja Jesus Cristo. Com tudo o que temos aqui são dois erros de interpretação. Tradução dos testemunhos de Jeová, tradução do Colossenses 4:16, como consta ao meio da atualizada, não descreve a ordem de Jesus Cristo para a ressurreição começar com voz de arcanjo. Que este texto diz é que Cristo dará a sua palavra de ordem e o arcanjo emitirá a sua voz de som de trombeta a Deus e quase-se-á e ser então se não vejo. Portanto, se eu mesmo dado a sua palavra de ordem, duvida a voz do arcanjo, a ressoada a trombeta de Deus será do céu. Associar textos bíblicos aleatoriamente sem considerar o contexto geral das escrituras pode levar a conclusões gritantes. Por exemplo, está escrito que todas as coisas são criadas por Deus. Apocalipse 4:11. Logo tudo é criatura. Mas será que podemos associar este versículo a Marcos 16:15, onde Jesus manda pregar o Evangelho a toda a criatura? Disse que é razoável que preguemos o Evangelho aos animais, às aves, etc. Obviamente que não. Ainda desenvolvendo este mesmo raciocínio, um péssimo hermeneuta poderia associar João 14:13, onde Jesus fala de muitas moradas que é na casa do Pai para as quais ele os levará os seus quando de sua vinda. João 2:16, onde Jesus chama o templo da casa do meu Pai, e que referir a eterna morada do céu, dos salvos, é referir ao referido templo. Alguém já disse acertadamente que o texto sem contexto é pretexto. As contradições dos chefes de testemunho de Jeová quanto a quem é Miguel, mais um comentário no jeito que acabamos de expressar a respeito de Daniel 10:13 e 1 Colossenses 4:16, Judas 9, deve levar os seus bons sensos a não se deixarem instruir pelo corpo docente do colégio Roselita, dos testemunhos de Jeová.